Hoje nós vamos responder a uma pergunta da Maria Inês da Rocha Brito, que mora em Imperatriz do Maranhão. Por que existem duas Coreias? Então, nós temos que retroceder um pouco na história e começar falando de um episódio de 1910, começo do século passado, portanto, há 113 anos. O Império do Japão anexou a Península Coreana inteirinha. Ali vigorava um reino ou um império chamado da dinastia Joseon, que existia desde 1392, uma coisa assim, não é? E aí o próprio parlamento daquele reino, subordinado, ele aceitou a anexação e oficializou como uma província do Japão. Lembrando que a Península Coreana, do ponto de vista do mapa, faz fronteira com a China. Era, então, o império na China também tinha um imperador chamado Puyi, que vai cair só no ano seguinte, 1911. Não é? E nessa pontinha de fronteira é especificamente uma província chinesa chamada Manchúria, que fica na costa do que é chamado Mar do Sul da China, que com alguns quilômetros de distância já chega na ilha do Japão. Lembrando que em 1943, onde aconteceram reuniões dos grandes, Churchill, Roosevelt e Stalin, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, houve uma reunião específica, que foi em novembro de 43, que aconteceu na cidade do Cairo. Aí a União Soviética não estava presente o que era o presidente da República da China, não era ainda a República Popular, que era o general Chiang Kai-shek. Estava presente Roosevelt, estava presente Churchill. Eles discutiram que em breve, esse é o comunicado, haveria então uma liberdade para a Península Coreana, mas eles não falam em prazo, nada, né? O que ficou claro é que todas as regiões libertadas pelos aliados no Pacífico seriam então desmembradas do Império do Japão e voltariam para os seus próprios povos, né? Bem, em 1945, nós lembramos que no dia 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos jogaram duas bombas, uma na cidade de Hiroshima e depois Nagasaki, que isso fez com que a guerra, então, se abreviasse, e no dia 2 de setembro de 1945, o Japão se assinou a sua rendição incondicional. Sabendo que todas as províncias do Japão voltariam aos seus donos, a União Soviética, que era aliada dos Estados Unidos, Inglaterra e França, não fizeram isso. Eles só fizeram aliança na Europa. A União Soviética, sabendo disso, ela ocupou a Manchúria, que estava ocupada desde 1931 pelo Império do Japão. Ao ocupar a Manchúria, que faz fronteira com a Península Coreana, acaba ela influenciando a luta de libertação dentro da Península Coreana, e eles então se declaram independentes em relação ao Japão. No entanto, havia uma luta muito forte dentro da Península Coreana entre os comunistas, que eram mais fortes no norte, porque faziam fronteira e aí contavam com, digamos, a ajuda e o apoio da União Soviética. Em 9 de setembro de 1948, então 3 anos depois da independência do Japão, Kim Jong-il, ele, líder comunista, ele declara a independência e proclama a República Popular Democrática da Coreia, que chama-se Coreia do Norte. O pessoal mais ao sul, que não se conforma, acabou então tendo ali o início de muitos conflitos. E
para ser mais preciso, no dia 25 de junho de 1950, explode a chamada Guerra da Coreia. Os Estados Unidos montam uma força multinacional de guerra envolvendo 22 países, porque eles não poderiam permitir que toda a península fosse comunista, né? No máximo, eles aceitariam que apenas o norte fosse. Mas o norte ocupou o sul. Ou seja, os comunistas do norte, eles então ocuparam toda a península. E isso é a famosa Guerra da Coreia. E aí, finalmente, chegamos na resposta aí de por que existem duas Coreias. O sul totalmente polarizado e apoiado militarmente pelos Estados Unidos. Eles, então, assinam um armistício no dia 27 de julho de 1953, assinado pelas Nações Unidas, assinados pela União Soviética e assinado pela República Democrática Popular da Coreia, que é a Coreia do Norte. O Sul não assinou, mas eles aceitaram o armistício que está em vigor até hoje. Tecnicamente falando, as duas Coreias estão em guerra, porque nunca foi assinado um tratado de paz. E finalizo dizendo que existem 73 bases militares dos Estados Unidos na parte sul e centenas de ogivas nucleares, todas elas apontadas para a China e a União Soviética.